glória que nos leva a possuir a terra prometida. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Todo mundo está bem? Aleluia. Eu subi aqui só para apresentar os ministros que estão nos visitando hoje, né? Queria que ficasse de pé nossa irmã Paula Leonária, nosso irmão Claudivan, lá de Araripina, família abençoada. E dizer que é uma satisfação ter vocês aqui hoje, né? Paulinha é ministra do Evangelho, é professora do Rema e já queria convidar para subir e ficar à vontade. Sejam bem-vindos. Aleluia! Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Obrigada, queridos. Amém. É uma alegria e uma grande bênção, né, estar com vocês aqui essa noite e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para abençoar a minha vida e também a sua, né? Deus é um Deus bondoso, um Deus grandioso e eu fico feliz de ver que a obra aqui continua crescendo e avançando e se tornando cada vez mais excelente. Vocês estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Então, se tornando cada vez mais excelente, né? Isso é um termômetro, né, de que o que está sendo feito aqui está agradando o coração de Deus. E também ver rostos que eu não conhecia, né? Das outras vezes que vi, ver os que permaneceram também nos alegram, que continuaram nessa constância. Então, essa é uma noite especial, porque o Senhor preparou uma palavra para nós, amém? Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Depois que você abrir, deixa aberto aí. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por esse dia abençoado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por cada vida, Senhor, que chegou aqui a esse lugar, Pai. E sabemos que seremos acrescentados, ó Pai, por uma porção, Pai, que vem do teu coração, Pai, para nos fazer crescer, alargar, Senhor, para recalcular as nossas rotas, para nos ensinar, nos ferramentar, Senhor, nos fazer fortes, Pai. E nós te louvamos nesse dia, meu Pai, com coração grato, cheio de alegria e confiando, Senhor, no trabalho que teu Espírito Santo já começou a fazer nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, que eu venho de uma rotina aí bem acelerada, né? E eu parei esses dias para começar a escrever sobre essa ministração desse domingo. E quando eu terminei aquele momento, né, de escrever, de digitar, deixar tudo organizado ali, e eu fiz pensando no tempo, né, no tempo que eu tinha para fazer aquela mensagem, mas ela estava diferente do que da forma como Deus costuma me guiar. E Deus é tão bom, né, que quando foi essa tarde, né, bem em cima da hora, aí Deus mudou tudo, né? E eu fico muito segura com isso, sabe, queridos? Porque eu sei que essa palavra, ela não vai vir do meu coração apenas. Vem do coração porque passa por ele, né? Mas vem de Deus para as nossas vidas e nós seremos alcançados, amém? Então, Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 5. Na verdade, pulo para o 26. Capítulo 1, 26. E diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo esse o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, que no processo da vida, todos nós somos treinados a focar os nossos olhos no que é principal. Nós vemos o principal e o que está ao redor, a gente não dá tanta importância. Sabe que está presente, que é importante, mas a gente sempre foca no principal. Acho que até pensando nessas necessidades, tem uma função em alguns celulares, na câmera, chamado retrato, que ele foca na pessoa e desfoca o que está atrás. Então, algumas vezes nós temos esse hábito de focar no principal e perder a bênção que está nos detalhes. Então, aqui quando nós lemos essa passagem, nós vemos aqui o principal, que é muito importante, que o anjo vem, fala com Maria e anuncia que ela será a mãe do Salvador. Mas há detalhes aqui dentro dessa passagem que trazem muitas bênçãos e nós vamos falar sobre esses detalhes. Mas antes de entrar neles, eu quero fazer com você um contexto aqui do que aconteceu com Maria. Então, uma jovem que recebe a visita do anjo Gabriel. E ele traz para ela uma notícia que traz um misto de emoções e responsabilidades, de honras e também de temor. Ele diz para ela, olha, não temas, você engravidará. Você vai ser envolvida, você vai ter um filho. E anuncia para ela, imediatamente ela fica temerosa com aquela presença, com aquela saudação, mas o anjo começa a explicar para ela que ela vai ser mãe, e ela pergunta como isso se dará. Então ele diz que ela vai ser envolvida pelo Espírito Santo. Naquele detalhe ele vai falar sobre a prima que era estéril, mas que também estava vivendo um milagre. E depois que ela diz, cumpra-se em mim, o versículo 38 diz assim, e o anjo a deixou. Então imagine, depois daquele momento extraordinário, um anjo falando com ela e anunciando para ela que ela seria mãe, mas não é qualquer mãe, é a mãe do Filho de Deus. Depois que ela diz, cumpra-se em mim, tchau. E então, ela fica ali sozinha com aquela novidade. Imagine uma jovem num contexto cultural muito mais conservador do que esse que nós vivemos hoje, se achar grávida, sem estar casada. Que medo deve ter subido no coração dela. Será que eu vou ser apedrejada? E agora? E meu noivo? Eita, ainda tem um noivo. Meu Deus do céu.
Mas depois aí eu acho que ela ficava, mas é o Salvador, Deus me escolheu. Tantas mulheres, mas Ele escolheu a mim. E aquele misto de emoções. Não é verdade, querido? Não precisa estar detalhado, não. Mas aqui a gente entende que foi assim. E é interessante que quando o anjo traz aquela notícia para ela, ele sabe que ela ficou apreensiva, porque ele disse assim, não temas. E no meio daquela boa notícia, ele faz uma pausa para dar uma notícia de algo que estava acontecendo com outro familiar dela, que era Isabel. Ele está falando ali para ela de um milagre, de um poder sobrenatural que estava envolvendo a vida dela, mas não era só ela, não. Ele disse, inclusive, tua prima, Isabel, já está grávida. Sendo estéril. Ela não podia ter filhos e ainda era muito idosa. E ele diz, olhe, em outras palavras, ele diz, tem um movimento que está acontecendo. Você está recebendo essa visita aqui, mas tua prima já está grávida, de 6 meses, sendo ela estéril, porque para Deus não há impossíveis. E não é interessante que quando o anjo termina aquele relato, de alguma forma, querida, aquela informação injetou fé no coração de Maria. Porque quando ela termina de ouvir aquilo, ela diz, eis-me aqui. Naquele momento ela pensou, tem um negócio acontecendo, minha prima que já é idosa e é estéril, já está grávida, eis-me aqui. Mas então depois de tudo isso o anjo foi-se embora. E ela ficou sozinha, num dia natural, sem mais nada. Talvez seria mais extraordinário se depois daquele momento o anjo ficasse ali com espada do lado dela. E ela visse para onde fosse, anjos cantando, corais, tudo acontecendo. Mas não foi assim. Ficou tudo aparentemente normal. Mas então, Maria toma uma decisão. Quando o anjo vai embora, corta para o outro versículo 39 e diz assim, naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade. Para onde ela estava indo? Para a casa de Isabel, sua prima. Ficar perto de alguém que estava vivendo um contexto de milagre. E sabe, queridos, que ela sai do lugar onde ela está e vai. E a Bíblia é clara em dizer que a casa dessa mulher ficava nas montanhas. E segundo um comentário bíblico, ele abre e explica melhor, ele diz que aquela viagem para Maria, ela não foi confortável. Porque aquele lugar de montanhas teve que demandar dela um esforço físico e também um risco. Nessa caminhada até a casa de Isabel, subindo uma montanha que ficava distante, se não me falha a memória, muitos quilômetros, no mínimo 24, ela precisava ir a pé até aquele lugar. E nessa trajetória ela ia encontrar certamente vistas bonitas ao subir, mas também lugares desertos nos meios dos vales, onde eram lugares que eram propícios e adequados para o refúgio de fugitivos, de rebeldes, de eremitas, de salteadores, menos para uma mulher grávida. Ali não era um lugar para ela. Mas ela decidiu se arriscar para se ajuntar a alguém que estava vivendo o contexto de milagre que ela estava vivendo. E sabe por que ela fez isso, querido? Porque onde há expectativa, onde há gratidão, onde há alegria, tem uma unção específica. Ela saiu de um lugar onde ela ia ficar sozinha com aquela notícia, aquele misto de emoções, para se juntar a alguém que estava vivendo uma estação de milagre.
E a Bíblia começa a relatar que ela entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação dela, a Bíblia diz que a criança saltou no ventre de Isabel. E ela foi cheia do Espírito Santo. E ela, cheia do Espírito Santo, ela teve ali uma palavra de conhecimento e de sabedoria. Não tinha WhatsApp, não tinha fofoqueira que desse conta de trazer esse recado, mas somente com a saudação de Maria, Isabel já sabe tudo o que está acontecendo com ela. É o Espírito Santo ou não é? A Bíblia diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, cheia do Espírito Santo, ela começou a falar. Falar o quê? Vamos acompanhar no versículo 42. E diz assim: exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Olha que coisa extraordinária, queridos. Uma recebeu uma notícia. E naquele misto de emoções, ela teve a sabedoria. Sabe que algumas vezes vem palavras de Deus para a sua vida? Coisas extraordinárias, promessas e milagres no meio de um culto do mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas depois que passa, tudo volta ao normal. Mas o fruto está dentro. Vai crescer, mas naquele momento parece que nada está acontecendo. O anjo vai embora, mas a promessa ficou junto com o Espírito. E vai demandar de nós, querido, ir para as casas de Isabel. Se juntar com pessoas que estão na expectativa de viver os mesmos milagres. Não apenas procurar pessoas que são também como Isabel, alguém que já está gestando uma expectativa de um milagre, mas também que nós mesmos sejamos essas pessoas. Em que pessoas podem vir compartilhar conosco promessas, conquistas, alegrias, expectativas. E elas não vão sair da nossa presença, querido, achando que nós vamos ficar enciumados, com inveja ou vitimizados, com espírito de comparação, dizendo, por que não comigo? Foi tão bom na casa de Isabel, que a Bíblia diz que Maria ficou lá 3 meses. Isabel sabia o preço que Maria pagou para chegar lá. Ela atravessou montanhas, subiu colinas, atravessou vales, perigos, e ela chegou. Chegou para compartilhar da sua alegria, mas também para se alegrar com o que acontecia na vida da sua prima. Hoje é dia das mães e é um culto alusivo às mães. Mas sabe, queridos, que os homens também gestam promessas da parte de Deus. São palavras muito específicas que o anjo te envolveu, fez gerar algo dentro de você. Enquanto isso está crescendo, enquanto isso está amadurecendo, não se isole para que Satanás não roube. Porque enquanto Maria poderia estar preocupada, porque era noiva, o que seria de sua reputação, o anjo já ia lá também falar com o noivo dela. Os detalhes ficam por conta de Deus. A nossa parte é só dizer, eis-me aqui. Cumpra-se em mim, Pai, a tua vontade. E sabe que se a gente voltar um pouquinho, ia começar lendo pelo final. No capítulo 1 ainda, no versículo 5, vai contar a história de Isabel. Quem era Isabel? Então diz assim, no versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias,
da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível, e todos os mandamentos e preceitos do Senhor por eles eram obedecidos. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Versículo 18. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres notícias. Agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo cumprirão. Versículo 24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou, e por 5 meses não saiu de casa, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. Então, observe aqui. Eles eram 2 idosos, mas que eram irrepreensíveis. Eles tinham testemunho e eles tinham um trabalho para Deus. Zacarias era sacerdote no templo. Era ele quem cuidava daqueles móveis, das trocas dos pães, juntamente com muitos outros sacerdotes. E eles faziam um turno entre si. E era bem verdade que quando o sacerdote entrava ali, ele ficava com medo, porque se ele estivesse ali em pecado, ele podia morrer ali dentro mesmo. Então, sempre que entrava, era uma tensão. E caiu ali no turno dele, por sorteio, como era costume dele, que era a vez de Zacarias ir lá, botar incenso na mesa de incenso para queimar. Enquanto ele estava ali botando incenso, o povo estava fora, orando. Então, imagine o medo dele quando aparece um anjo. Ele ficou na expectativa: eu vou morrer, alguma coisa eu fiz errado aqui. Aí o anjo já começa acalmando, diz: ei, tu te acalma, que a tua oração foi ouvida. Tua mulher vai dar à luz. E não era só um filho, porque Deus vai além das nossas expectativas. Ele não respondeu apenas a oração dando um filho a Zacarias. Ele deu João, que vinha para preparar o caminho do Senhor. Mas olha que interessante. Ele trabalhava no templo, já tinha feito a oração, mas quando a resposta chega, qual é a atitude dele? Não crê. Oxi, como é que vai ser isso? Eu sou velho. Minha mulher já é avançada de idade, é estéril. Aí, o anjo não foi consolar ele, não. Explicar a ele, não. Porque essa não é uma atitude, querido, de quem manuseia as coisas na casa de Deus. Nós precisamos ser os primeiros a crer e a pegar junto. Aí o anjo vai e diz: pronto, ó, eu sou Gabriel. E eu não fico na presença de ninguém mais, ninguém menos do que de Deus. Eu fico na presença de Deus, diante de Deus. E vim te trazer alegres notícias. Mas porque não cresces, ficarás mudo. E sabe, isso traz para a gente, querido, uma reflexão. Quantos de nós estamos trabalhando na casa de Deus, fazendo coisas para Ele, mas começamos a manusear as coisas do reino de forma tão mecânica, entrando, saindo, tocando, e nos esquecemos das orações que fizemos, não temos mais expectativas nas coisas do reino, e fazemos isso aqui como se fosse um trabalho laboral comum, como se fosse um trabalho
corriqueiro. Mas sabe, querido, que saiba que todas as orações que vocês fizeram, elas estão como um memorial diante de Deus. E num dia comum, que você entrou para trocar uma água, ele entrou para botar um incenso numa mesa. Quando ele menos esperou, o anjo veio com sua resposta. Mas sabe que algumas vezes nós estamos recebendo as respostas da parte de Deus para as coisas que nós pedimos e não estamos nos alegrando, porque nem nós estamos crendo mais. Nós estamos deixando as coisas comuns e passamos agora a questionar. E dizer, oxente, não, tenho capacidade para isso não, eu não posso não. Mas não é essa a atitude que Deus está esperando de nós. Ele está esperando que no momento que a gente receba uma palavra, ainda que os dias passem e elas possam começar a se parecer comum, nós precisamos, querido, que quando essa força dentro de nós, ela comece a baixar, a gente corra para a casa de Isabel. A gente procura no nosso meio quem está afogueado, quem está com expectativa de milagre, quem já está vivendo milagre. Querido, é tão bom estar perto de quem já está vivendo milagre. Porque essa pessoa passou por uma expectativa e ela venceu. Ela pode enxertar em nós e dizer sim, funciona, porque eu vi, eu estou vendo, estou vivendo. Mas também, querido, nós podemos estar perto de pessoas que também estão com expectativa no milagre. Ela ainda nem está vivendo, mas ela está com expectativa. Essas reuniões aqui, elas são a casa de Isabel. A igreja é a casa de Isabel. É um lugar onde uma palavra vinda da parte de Deus pode ativar coisas sobrenaturais na nossa vida, querido. Pode botar fogo de volta em uma palavra que já foi dita a seu respeito. Sabe que o mesmo anjo que visitou Zacarias foi o mesmo anjo que visitou Maria. Foi Gabriel que se apresentou lá e foi Gabriel que se apresentou aqui. Mas um começou a manusear as coisas de Deus como se fossem comuns e perdeu no tempo, perdeu a liga do negócio. E o anjo veio para responder e ele não creu. Mas Maria era apenas uma jovem. Ela tinha sua reputação toda para arriscar. Foi o mesmo anjo que apareceu para os dois, mas a resposta daquelas pessoas foi diferente. E é isso que faz a diferença, querido, quando nós recebemos as boas novas da parte de Deus. A motivação, o coração, a disposição em crer. Em nome de Jesus, eu repreendo nas nossas vidas nessa noite toda crosta, querido, de tempo que se colocou em cima do teu coração, que devia estar bem afogueado, mas por causa de circunstâncias, por causa de decepções com homens, por causa de problemas, por causa da demora em se responder, ele se esfriou. Eu declaro sobre a nossa vida nessa noite, querido, em nome de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que envolveu Maria e fez ela gerar. Sabe que quando aquele anjo saiu da presença dela, ela não estava arrepiada, a barriga dela não já estava com 9 meses, mas algo dentro já estava, e era somente uma questão de tempo, e ia acontecer, e se manifestar de forma extraordinária. Mas enquanto não estava acontecendo, enquanto as circunstâncias estavam dizendo para ela que estava tudo do mesmo jeito, ela procurou um lugar onde ela pudesse ver alguém que já estava com a barriga de 6 meses, mas que não era apenas uma barriga, era numa idosa, e que não era apenas idosa, mas era estéril. O nível de milagre que sua prima estava vivendo, querido, já estava num nível maior.
E foi para lá que Maria foi, que precisou romper as montanhas, escalar, passar por perigo de salteador, por perigo de bandido, de fugitivo. Mas ela tinha um alvo, ela precisava ver alguém que já estava vivendo aquele processo. Comece a abrir os seus olhos para ver os processos que Deus já abriu nas nossas vidas, querido. A mesma visita do Espírito Santo que vem para um, vem para você também. O diferencial está na resposta que nós damos às instruções que estamos recebendo. A Bíblia fala sobre duas irmãs que moravam numa aldeia de Betânia chamada Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus não estava indo para a casa deles, não. Diz assim, ele estava indo a caminho e entrou em uma aldeia em Betânia. Lucas 10, 38, eu acho. Então Jesus interrompe o seu caminho para entrar naquela aldeia. Porque você serve a um Deus que vai na tua casa, que vai na tua vida, que te visita, que te encontra no teu trabalho. Ele vai onde você está. Duas irmãs, a mesma casa, a mesma presença, mas atitudes diferentes. Uma caminhou, correu para a cozinha. A outra para os pés de Jesus. Servir é uma bênção, querido. Glória a Deus pelos serviços na igreja, querido. E não há problema nenhum em servir a Deus. O problema está em só fazer isso. Sabe que eu não recrimino Marta. Ela queria ser excelente. Imagine Jesus chegando na sua casa. Ia sair pano de todo lugar para você fazer uma mesa posta, não era não? Era. Jesus chegando na casa dela. Talvez ela não tivesse o entendimento de quem era Jesus, mas ela já estava recebendo como homem de Deus. Talvez ela conhecesse Provérbios 31, que fala daquela lista da mulher virtuosa. Que ele já teve tempo de eu querer arrancar a página da Bíblia com Provérbios 31. Eu digo, meu Deus, eu não sou essa mulher, não. A mulher acorda de madrugada, a mulher fia, a mulher faz, a mulher acontece, costura roupa para o marido. E o povo levanta e diz, virtuosa, maravilhosa. E meus filhos, quando eu chamo eles de manhã, eles ficam em tempo de me bater. Porque não quer levantar de manhã, eu digo, eu não sou essa mulher. Não dá tempo fazer todas as coisas. Mas sabe, queridos, que nós precisamos entender a visão de quem escreveu aquilo dali e o contexto. As mulheres não precisavam trabalhar fora. Provérbios 31 começa dizendo que ela se levanta para dar ordem às servas. Aqui nós somos as servas, né? É bom saber, querido, que existe um padrão alto. Que tem uma coisa que nivela por cima. Que a gente pode chegar. Mas tem que viver culpada porque não está lá, não. Senão a gente incorre no problema de Marta. Porque ela recebeu Jesus, mas Jesus não andava sozinho. No mínimo, tinha mais 12 marmanjos com ele. Que devia comer muito. Depois de andar, tudo, fazer um percurso todo a pé. E eu estou contando por baixo, porque não andava só Jesus e 12 não, ainda tinha outros. Então imagine você receber uma ruma de homem em sua casa. Então ela se agoniou, querido, para pegar o melhor e o mais excelente e arrumar. Talvez ela conhecesse da lei Provérbios 31. E ela quisesse ser aquela mulher virtuosa. Porque para uma mulher, receber bem é algo grandioso. Imagine, naquele período ela queria fazer isso. Mas Maria viu a oportunidade. Ela viu aquelas palavras que começou a fazer arder o coração dela. E ela diz, eu vou para os pés dele. E parece simples, querido, mas ela quebrou um protocolo social. Mulher não podia estar sentada onde os homens estavam, não. Mulher era para estar no lelê. Na cozinha, limpando, lavando, correndo. Mas ela quebrou tudo isso, ela rompeu tudo isso, porque ela percebeu a oportunidade que havia chegado na casa dela. Então ela corre para os pés dele. E sabe, queridos, que não é um problema querer fazer as coisas boas.
Mas quando a gente quer ser perfeito demais, daqui a pouco a gente começa a olhar para as pessoas que estão do lado, que não estão fazendo a mesma coisa que nós, e nós começamos a ficar com raiva delas. Você não está correndo na mesma velocidade que eu, não. Tem um defeito aí, tem um problema. E Marta, quando se aproxima, ela não vai nem brigar com Maria, ela vai revoltada para cima de Jesus. Tu não tem portas, não, em que eu esteja nessa correria, fazendo todas as coisas e minha irmã esteja aí. Olha como é que as coisas acontecem. A Bíblia diz que o homem corrompe o seu próprio caminho, mas é contra Deus que o coração dele se volta. Ela nem foi brigar com Maria, não. Ela se revoltou, foi logo contra Jesus. Quantas vezes, queridos, nós estamos aqui achando a atitude de Marta tão feia, mas nós estamos muito mais parecidas com ela do que com Maria. Nós estamos chegando na presença de Deus e contando fuxico. Tá vendo não, Deus? Eu estou aqui lavando, correndo, limpando, botando as cadeiras. Eita, o que foi? Já é para parar, né, meus irmãos? Não, os irmãos, enquanto terminar ali, acende a luz para eu ver o povo. Eu vou terminar. Algumas vezes nós estamos nessa expectativa e chegamos na presença de Deus, ao invés de chegar para adorá-lo, perdemos a vaga de intercessor para se tornar um reclamador. E Jesus tão bondoso, Marta, Marta. E ele faz o diagnóstico. Estás afadigadas. A minha versão diz ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Uma só é a prioridade. Uma só é a mais importante. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. A mesma casa, a mesma visita, disposições diferentes. Essa é a mesma casa que você vem todo domingo, toda quinta. É a mesma casa, é a mesma presença. E assiste você. Coisas diferentes acontecem por causa da disposição do nosso coração. E sabe, queridos, graças a Deus por a vida de Marta, porque ela recebeu aquela correção de Jesus. Porque capítulos mais à frente, quando a sua casa é visitada por um momento de dor e o seu irmão morre, Jesus, mais uma vez, vai chegando naquela casa, porque a Bíblia diz que Jesus amava aquela família. Quando avisaram que Jesus estava vindo, Marta levanta, não deixa nem ele chegar na cidade. Ela corre e vai encontrar com ele. E a conversa que ela tem com ele, querido, desperta ali quando Jesus começa a dizer: se crês, teu irmão pode ressuscitar. Ela diz: sim, naquele dia. Jesus começa a falar para ela que não vai ser somente naquele dia, não. Aí agora ela volta e vai chamar Maria e diz assim: ei, o mestre está te chamando. Sabe, queridos, esse é um lugar de ajuste. Esse aqui é a casa de Isabel. É o lugar onde nós estamos vindo para que coisas do reino aconteçam dentro de nós. Para que as promessas que nós recebemos, queridos, elas cresçam e elas vão aparecer. Mas precisamos ter esse cuidado de que a cada visita, a cada palavra,
nosso coração esteja bem ajustadinho para receber. Para não deixar as coisas escaparem. Sabe, queridos, Deus ama você. Deus ama a mim. E nenhum de nós estamos aqui por acaso. A cada culto nós somos visitados. Tem uma unção que já fica dentro. É bem verdade, ela não nos deixa de maneira alguma. Ela já fica dentro. Mas tem algo que só se desperta aqui. Na unção coletiva. Sabe que assim como aquela história que o anjo precisou, só aquela visita não era suficiente não para despertar fé em Maria? Era. Um anjo era mais do que suficiente. Um êxtase, um ser celestial. Era mais do que suficiente. Mas Ele conhece nossos corações. Ele sabe que quando as coisas ficam só na altura do céu e a gente não projeta aqui, ó, a gente não alcança. Então Ele diz, espera aí, não está acreditando não, eu vou te contar uma história de gente que tu conhece, de pessoas que você viu. Eu vou falar da tua prima, que está vivendo um milagre. Então o coração dela se encheu de fé. Sabe, queridos, a tua história está inspirando outras pessoas. Você nem sabe. E você diz, que história? Sabe que você vem passando aí a pé, com a Bíblia debaixo do braço para vir para a igreja. E às vezes você vem cansado e dizendo, homem, devia ter ficado em casa hoje. Mas tem alguém que está te observando. E está dizendo, eita, essa mulher podia ter ficado em casa. Esse homem podia estar na casa dele. Onde ele está? Indo para a igreja. A sua história, querida, está inspirando outras pessoas. A sua história está gerando fé no coração das pessoas. Eu gosto de contar isso porque é um caso real, realmente, da minha vida, né? Uma época nós passamos por uma situação bem difícil. E às vezes meu esposo ia para a igreja e eu também, a gente só chorava, mas calava mais, né? Chorava, chegava na igreja, chorava. E eu chegava em casa, às vezes ficava, né, reclamando, Claudio, para desse choro na igreja, tu fica se expondo, as pessoas ficam querendo saber o que é. E certa vez eu estava num determinado lugar e uma pessoa chegou para mim e disse, mulher, eu sou tão abençoada com teu marido. O jeito que ele se quebranta assim na presença de Deus, né? Eu disse, meu Deus, o crente até no sofrimento, querido, abençoa os outros. Até no sofrimento. Imagina no sorriso, na alegria. Nós estamos inspirando pessoas. Porque a gente não desiste, porque a gente não ficou pelo caminho, porque a gente recebeu o anjo e a gente acreditou. Oh, querido, isso é precioso demais. É um privilégio para nós receber dessa palavra, dessa unção. E nessa noite eu quero te convidar parte dessa casa de Isabel, de um lugar onde os sonhos crescem, onde os impossíveis acontecem. E sabe, queridos, que Zacarias nem ficou mudo para sempre. No dia que o menino nasceu, todo mundo queria saber qual ia ser o nome do menino, porque quem dava era o pai, mas o pai estava mudo. E começaram a dizer uns nomes, e começaram a dizer, o nome vai ser João. E as pessoas diziam, não tem ninguém na tua família, porque tinha que ser da linhagem, né? Aquele nome que já alguém da família já tinha. Ninguém nunca teve esse nome de João. E ele pediu para trazer uma tábua, e quando ele ia escrever, a boca dele se abriu.
Porque Deus é um Deus que não joga ninguém fora. Aprendeu a lição? Vamos para frente. Que agora tem um menino para criar. E não é qualquer menino, não. É só João Batista. Para preparar o caminho, para largar. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Porque Deus não despreza os seus. Ainda que em algum momento você tenha recebido uma palavra e naquele momento você não acreditou. Talvez o diabo te deixou mudo para que você não regasse aquilo com fé. Mas hoje é o dia que Deus está abrindo a sua boca. Para você começar a dizer. Sabe o que é interessante a atitude de Isabel? Ela ficou grávida e a Bíblia diz que ela ficou 5 meses sem sair de casa. Olha, 5 meses. Sabe, queridos, que para a mulher naquela época não poder ter filho era uma vergonha, era uma humilhação. Além de ser estéril, ela ainda era idosa. Mas quando o corpo dela recebeu aquela criança, ela se reservou. A Bíblia não é clara em dizer por que ela ficou 5 meses sem sair de casa. Mas quando a gente lê o versículo, eu ainda fechei a Bíblia. Vou abrir para terminar. Lucas 1, verso 24, diz assim: depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou. E por 5 meses não saiu de casa dizendo. Não disse assim, não. Ela ficou 5 meses em casa e disse. Porque se fosse o verbo dessa forma, a gente entendia que era só uma vez. Mas todo verbo que termina em ando, indo, dizendo, fazendo, escrevendo, cantando, fala de ações que estão se repetindo no momento que você está falando. Então está acontecendo. Então ela passou 5 meses dizendo. 5 meses dentro de casa dizendo. Assim me fez o Senhor nos dias em que decidiu retirar a humilhação perante os homens. Assim me fez o Senhor no dia que retirou a minha humilhação diante dos homens. Assim me fez o Senhor. Assim grávida, assim deixando de ser estéril, assim vivendo o impossível, assim andando pela fé. Assim. Assim te fez o Senhor. Abençoado. Assim te fez o Senhor. Que nesse dia, querido, a sua boca se solte e você saia daqui dizendo: assim me fez o Senhor. A minha casa é a casa de Isabel, onde as pessoas vêm para ver um milagre que está acontecendo. Sabe que o diabo te tenta todos os dias, me tenta todos os dias, para dizer o que eu estou vendo. Mas não é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos a dizer conforme o que nós cremos. Amém? E para Deus não há impossível. Amém? Se tem alguém aqui essa noite que quer fazer parte dessa casa de Isabel, que quer confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador, que não quer voltar para a sua casa da mesma forma que você vê, faz um sinal com a tua mão e a gente quer orar por você. Essa é uma oportunidade que Deus abriu para você no dia de hoje. E esse convite, querido, ele é precioso demais. Deus quer mudar a sua vida, a história da sua vida. Deus quer fazer da tua vida um lugar de milagres, onde as pessoas vêm para glorificar o nome dele. Elas vêm para se animar. Tem alguém? Se tem alguém, faz um sinal assim com a sua mão e a gente quer orar por você. Amém. Se não tem, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. E para os da casa, eu quero dizer: não se preocupe
Se hoje tem pessoas que estão rejeitando você, há outras que vão subir montanhas, vão escalar montes, vão atravessar vales e perigos só para vir encontrar com você. Só para vir encontrar com você. Um pastor essa semana disse assim: a rejeição é só a opinião das pessoas. Não é você. Sabe, queridos, que por muito tempo o ponto fraco que Satanás me tentava era na rejeição. Porque dói. Mas no dia que eu ouvi essa palavra, ela transformou a minha vida. Não pare. Eles estão rejeitando, mas Deus já está preparando um lugar onde tem pessoas com expectativa. Elas nem te conhecem, elas nunca nem te viram, mas elas precisam do que está dentro de você. E no dia que elas te encontrarem, queridos, você vai ser motivo de gratidão. Tem pessoas que agora mesmo elas estão orando por pessoas como você, por coisas que Deus colocou dentro de você. Porque Deus não coloca nada dentro de uma pessoa só. Tudo dentro de uma pessoa só. Ele distribui. Porque ainda que você receba a visita do anjo e o sobrenatural aconteça no seu corpo, você vai precisar da casa de Isabel. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa casa de Isabel. Por esse lugar que abre as portas nessa cidade, Senhor, para que os teus filhos tenham a oportunidade, Senhor, de ter comunhão uns com os outros, de receber de ti, Senhor, de ser alimentado, ferramentado, animado, Senhor. Nenhum de nós, meu Pai, vai sair desse lugar do mesmo jeito que entrou. Sairemos daqui renovados por uma palavra que veio dos céus para nos socorrer, para nos amar, para nos colocar de volta no caminho, para nos ajudar a ser bênção, a ser luz, a correr com velocidade, a ser força e não fraqueza. Nós não somos um povo ajuntado no lugar, nós somos um povo unido pelo vínculo do Espírito Santo. Uma só alma, um só coração, um só objetivo. Que toda estratégia que Satanás levantou para dividir o povo caiu por terra em nome de Jesus. Essa semana, Senhor, eles vão se visitar. Eu vim na casa de Isabel. Eu vim ver o milagre. Eu vim compartilhar o milagre. Eu vim contar o milagre. Oh, Pai, a casa de Isabel vai se espalhar em Marcolândia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, nós te rendemos graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Paulinha. Sempre muito bem-vinda aqui. Desde já agradeço a vocês, Claudivan, sua família, Claudivan. Bênção demais para nós. Amém? É uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Obrigado pelo convite, por terem aceitado esse convite. Certamente a igreja foi muito acrescentada. Tem coisas que Deus fala baixinho e a gente ouve perfeitamente. Amém, igreja? Amém? Leva nossos abraços para Lucas, para Laurinha,
né? E dizer que as portas estão abertas sempre para vocês aqui. É uma felicidade.